Graça e paz, tudo bem com você? Amém? A nossa reflexão de hoje, o tema dela é rotina. Então a gente vai falar um pouco sobre os filhos de Eli, que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do verso 12. Nós vamos estar lendo alguns versículos alternados para que a gente possa compreender melhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor. Eu quero frisar aqui que o significado de Belial quer dizer maligno, indigno, sem proveito e inútil. Lá na frente você vai entender mais um pouco. O 13, que diz assim: pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ali ia a Siló. No 17 diz o seguinte: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E lá na frente, eu vou também deixar já ressaltado o versículo 23 e o 24, que diz o seguinte: e disse-lhes, pois, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Eu creio que muitas pessoas já conhecem essa passagem, essa história, que fala dos filhos de Eli, né? Que é Ofni e Finéas. A gente pode observar que esses 2 filhos de Eli, eles eram separados ali para fazer ofertas a Deus, né, através de sacrifícios para o povo de Israel. Mas o que foi que aconteceu? Eles começaram a, como diz aqui nos versículos, através do garfo meter nas panelas, nos sacrifícios que eram oferecidos. E muitas vezes a gente se acostuma tanto com a rotina ministerial e começa a tratar as coisas de Deus como se fosse algo comum, algo natural, algo corriqueira, e esquecemos que as coisas do Senhor são coisas sagradas. Foi o que aconteceu ali com os filhos de Eli. Eles começaram a ser tão naturais que trataram as coisas de Deus, as coisas sagradas, como coisas comuns, como coisas que não tinham tanto valor, que não tinham valor para eles. Acharam que podiam usar as coisas de Deus em favor aos seus próprios interesses e que tudo estaria bom, que estava tudo certo. E quantas vezes fazemos isso na obra do Senhor, na casa do Senhor ou nos caminhos do Senhor? Começamos a fazer coisas que não agradam a Deus, começamos a cometer pecados, erros, e muitas vezes usamos esse termo: tá tudo bem, não foi nada demais. Temos cometido pecados e temos enganado a nós mesmos com essa palavrinha. Não é nada demais, que besteira. Então, cuidado com como tem sido a sua rotina. Precisamos nos analisar, ter a sensibilidade de distinguir se estamos deixando a rotina ministerial se tornar algo comum. Se não estamos tratando as coisas de Deus de uma forma a zelar pelo seu reino, estamos tratando como se fosse tão natural ao ponto de fazer de forma errada, incoerente e relaxadamente. Nós podemos ver lá no livro de Jeremias, no capítulo 48, no versículo 10, na parte A, que fala, né? Maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Então, cuidado, abra seus olhos e preste atenção no que você tem feito. Se você tem feito as coisas para Deus relaxadamente. E lembre-se que eles pecaram, levando o povo a pecar, como disse lá no versículo que eu li, 24. Porque eles eram pessoas
observadas, eles tinham um papel de liderança naquele momento. Então, o erro que eles estavam cometendo, o pecado que eles estavam cometendo, estava tendo escândalo para o povo de Deus. Então, eles estavam levando também ao povo pecar. Então, quando a gente faz algo de errado, quando a gente peca, a gente não prejudica só a gente prejudica as pessoas que estão ao nosso redor, verificando e analisando nosso testemunho, porque a Bíblia diz que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. Então, quando a gente pega, quando a gente erra, a gente está manchando não só a nossa identidade, e principalmente a identidade de Jesus Cristo. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós somos vistos como nesse mundo onde a gente anda, onde a gente passa, como pessoas, filhos de Deus, escolhidos por Deus, como cristão. Então, abra seus olhos e preste atenção no que você está fazendo. Eu queria fazer uma observaçãozinha, queria falar para você o seguinte: uma vida repleta de atividade não substitui uma vida de santidade. Então, cuidado se você tem sido uma pessoa que está sobrecarregada de atividades na igreja, está sendo uma pessoa que é líder de vários ministérios. Cuidado, porque fazer muita coisa na igreja não significa que eu e você temos uma vida de santidade. Eu mesmo passei por uma situação há alguns anos atrás. Eu fazia muita coisa na igreja, eu era líder de várias coisas, eu tinha várias responsabilidades, ao ponto que eu não estava nem conhecendo mais a mim mesma, nem estava tendo intimidade com Deus, e esquecia que eu precisava ter um tempo com Deus, de jejum, de oração, de leitura da palavra, sabe, de análise dos meus sentimentos, análise das minhas emoções, porque também isso é muito importante e muitas vezes a gente tem esquecido isso. E o que foi que aconteceu? Thaís ficou uma pessoa paralisada, porque quando eu comecei a parar, a me analisar, eu já estava no início de uma depressão. Porque minhas emoções estavam totalmente destruídas, porque eu achava, por fazer muita coisa na igreja, ter muitas atividades, eu estava, sabe, arrasando. Eu estava um ser super espiritual, que na verdade não é isso. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Então, cuidado para não se acostumar com a rotina de crente e deixar de ser salvo. Amém? Cuidado, preste atenção e veja o que você tem feito, como você tem feito e de que forma você tem feito. Amém? E espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado e que você coloque em prática a palavra de Deus. Amém?